Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Todo mundo já imaginou pelo menos uma vez se existisse outra pessoa, exatamente igual, trabalhando no seu lugar, se exercitando e se dedicando ao máximo e até mesmo trabalhando e ganhando dinheiro no seu lugar. Esse era o tipo de vida que Jong Sang-woo, ou melhor, que ele quase teve. Mas apesar de todos os contratempos e dificuldade, esse ainda era seu objetivo e ele não desistiu. Ao invés disso, ele estava se esforçando mais do que ninguém para ter uma vida pacífica. Colocando sua espada no ombro, ele pediu a todos que se certificassem de reunir todos os corpos depois que a caçada terminasse. Uma criatura enorme bateu no chão com força com sua pata. O monstro rosnou ferozmente. Enquanto olhava para a criatura, o rapaz só pensava que podia parecer ridículo ele estar fazendo tudo o possível, apenas para depois ficar relaxado. Mas isso é que iria fazer valer a pena. O jovem sorriu nervosamente, pensando como o inimigo era grande demais. Os olhos do monstro se acenderam. O caçador ordenou que todos atacassem. Ele nunca estava sozinho. Seu esquadrão se lançou contra o monstro. 2 caçadores saltaram acima da cabeça do monstro e chutaram sua cabeça em direção ao chão. O rapaz se preparou para atacar com sua espada enquanto outros 3 caçadores atacavam por cima. Relâmpagos vermelhos brilharam ao redor de seu ataque. O resto de sua equipe atacou a criatura junta. Cercado por seus camaradas, o rapaz desferiu um golpe esmagador e pensou que nunca estaria sozinho porque sua habilidade especial era clonagem. Antes de tudo isso, Jong Sang-woo precisava trabalhar vendendo contas e itens de jogos. Precisava continuar estudando. Precisava sempre se alimentar. Tinha tantas coisas que ele precisava fazer, mas havia ainda mais coisas que ele queria fazer. Ele queria jogar sem preocupação. Queria viajar. Queria sair com os amigos. Queria namorar. Ele se perguntou por que as pessoas só conseguiam fazer uma coisa de cada vez. Sang-woo sempre pensou que seria ótimo ter 2 corpos. Então ele conseguiu 2 corpos e seu sonho se tornou realidade. Antes de receber sua habilidade, ele era uma pessoa comum andando em meio às outras pelas ruas movimentadas. 2 rapazes conversavam dizendo que finalmente um deles estava despertando e disse que definitivamente conseguiria uma habilidade fodona. Seu camarada riu e disse que ele precisava de uma habilidade que aumentasse a inteligência. Caminhando pela rua, Sang-woo achava sua vida cansativa. Ele só queria chegar em casa o mais rápido possível enquanto pensava que queria ter 2 corpos em meio à multidão de pessoas. Um homem levou o microfone à boca e pediu um momento de atenção. Ele se apresentou como o caçador Classe A Park Won-tae e estaria encarregado do 10º programa de Despertados. O programa de Despertados era uma iniciativa nacional que auxiliava ao despertar dos cidadãos comuns. Pessoas expostas à mana acabavam despertando eventualmente. Então, o programa as obrigava a entrar em um portal seguro para despertá-los à força. Acenando com a mão, Won-tae disse que esperava que todos despertassem em segurança e anunciou que iriam começar imediatamente com o grupo 1. O primeiro grupo deu um passo à frente e ficou em fila. Sang-woo estava um pouco nervoso, pois logo seria sua vez. Segurando documentos nas mãos, uma das funcionárias responsáveis o cumprimentou e pediu ao rapaz para confirmar seu número e nome. O rapaz confirmou que era o número 7 do 37º grupo. A mulher aproximou um scanner de sua mão para verificar sua identidade através de uma pulseira em seu pulso. Após a confirmação, ela apontou para o portal com a mão e pediu ao candidato para entrar nele após entregar todos os aparelhos eletrônicos. Sang-woo deu um passo à frente enquanto observava os relâmpagos brilhantes que o portal emitia. Seus olhos demonstravam surpresa e medo. Ele fechou os olhos e correu em direção ao portal. Notificações do sistema apareceram informando que a identificação do usuário começou, e logo o sistema reportou a conclusão do registro. Sang-woo abriu os olhos abruptamente. Colocando a mão na cabeça, ele se perguntou por quanto tempo tinha perdido a consciência. Sua cabeça estava com uma dor tão forte que parecia que iria rachar ao meio. Todos que passaram pelo mesmo processo estavam naquele lugar que era conhecido como o bunker. O rapaz franziu a testa, notando que não era o único que se sentia mal. Uma garota ali perto invocou uma fênix de fogo e ficou feliz por ter conseguido uma habilidade tão incrível. Pessoas de diferentes guildas imediatamente correram até ela para recrutá-la. Enquanto Sang-woo observava essa cena e pensava que deveria ser legal participar de uma guilda, alguém se aproximou dele. Sorrindo,
O estranho o parabenizou por despertar e perguntou como ele estava se sentindo. Sang-woo se levantou e disse que estava se sentindo mal. O homem disse que logo passaria e perguntou se ele havia verificado sua habilidade. O rapaz disse que iria verificar e respirou. Uma janela de status apareceu na frente dele, mostrando todos seus status e suas habilidades. Sang-woo ficou espantado ao ver que a janela apareceu apenas dele pensar. Olhando para os valores de seus atributos, ele ficou chateado por serem tão baixos. O jovem decidiu verificar a habilidade que ganhou, pois era isso que realmente importava. Sua habilidade de clonagem consumia energia para invocar uma réplica exatamente igual ao invocador. O número de invocações aumentava de acordo com o nível. O invocador estava ligado ao clone, e a quantidade máxima de invocações atualmente era de 1. O tempo de recarga era de 24 horas. A taxa de espelhamento do clone refletia nos status do corpo original. Atualmente, a taxa era de 50%. Jong Sang-woo coçou o queixo pensando sobre sua habilidade. A boca do homem se abriu, atônito, quando ele começou a pensar que aparentemente não tinha condição nenhuma de uso, e por causa disso conseguiria usar a habilidade do seu dia a dia. O estranho cruzou as mãos atrás das costas e perguntou se Jeong já havia terminado de verificar sua janela de status. O rapaz confirmou e disse que seus status não eram tão bons. Sorrindo, o homem pediu para ele não ficar chateado e explicou que a maioria dos novatos começam com os atributos bem parecidos. Ele perguntou qual era a habilidade despertada do rapaz. Pensando que não tinha por que esconder, Sang-woo respondeu que era uma técnica de clonagem. O representante do governo olhou para ele meio sem jeito e sorriu. O rapaz olhou para ele confuso. Ele inclinou a cabeça e perguntou se sua habilidade era ruim. O representante disse que havia uma pessoa com a habilidade Técnicas dos Clones Fantasmas, mas não valia nada, já que seus clones não conseguiam interagir com o plano físico. O jovem sorriu e pensou que seus clones não eram técnica e nem fantasmas. O homem levantou as mãos e explicou que isso era melhor do que despertar sem nenhuma habilidade. Ele disse que Sang-woo poderia mostrar sua habilidade aos oficiais que estavam por perto, para que pudessem avaliá-la mais precisamente. O estudante olhou ao redor procurando onde deveria ir. Uma multidão de pessoas havia se reunido atrás dele. Um garoto levantou a mão e ela ficou petrificada. Os representantes das diferentes guildas o observavam cuidadosamente enquanto o avaliavam. Sang-woo franziu a testa tristemente, se sentindo pressionado, e disse que não tinha interesse em ser avaliado. Ele perguntou onde era a saída. O estranho sorriu e explicou que antes de deixar este lugar, ele precisava passar por uma varredura final, se registrar com a equipe de pesquisa e depois era só retornar pelo portal pelo qual entrou. Chegando no local da varredura final, Sang-woo entrou na cápsula enquanto uma fila de outros despertados aguardava sua vez. Uma fumaça branca apareceu ao redor do rapaz. Saindo da cápsula, o pesquisador sentado no laptop confirmou sua habilidade como uma técnica de clonagem e disse que a probabilidade de manifestar uma ou mais habilidades era de 73%. A confirmação havia sido concluída. O pesquisador disse que havia registrado a habilidade de clonagem e que o formulário de registro havia sido enviado para a pulseira de identificação. Após todo o processo, dentro do ônibus voltando para casa, o rapaz olhou para sua pulseira e refletiu sobre como tudo terminou mais rápido do que esperava. Sang-woo se perguntou que tipo de habilidade era a técnica de clonagem. Depois de finalmente chegar em casa e entrar em seu apartamento, ele perguntou se seus camaradas haviam feito um bom trabalho. Havia vários monitores na mesa do computador. Uma batalha estava acontecendo na tela. Sang-woo se sentou numa cadeira. Ele colocou as mãos no teclado e decidiu verificar algo. Um inventário e uma descrição do escudo apareceram na tela, que o jogador não gostou muito. Ele se deitou na cama e disse que não se importava. Olhando para o teto, Sang-woo pensou sobre o fato de que a popularidade desse jogo estava caindo cada vez mais e o valor de mercado dos itens também estava caindo. Ele se perguntou se deveria procurar outro jogo e criar um novo macro. Fechando os olhos, o rapaz lembrou que precisava pagar a mensalidade da faculdade e o aluguel. Isso estava o deixando louco. Ele precisaria começar a distribuir uns currículos por aí. Se ao menos ele tivesse outra pessoa para trabalhar em seu lugar. Sang-woo levantou abruptamente e se lembrou de sua habilidade. Ele olhou para a pulseira de identificação e decidiu verificar. Ele precisava tentar pelo menos uma vez.
Sang-woo ficou no centro da sala. Ondas de energia luminosa apareceram ao seu redor. Uma aura envolveu seu corpo. O despertado arregalou os olhos e usou sua habilidade. Uma névoa azul saiu do seu corpo. Ele deu um grito de medo sem entender o que estava acontecendo. Uma nuvem espessa de energia apareceu na frente dele e começou a se condensar em um único ponto. Então, um flash de luz apareceu e iluminou toda a sala. Mãos e pés apareceram em meio a uma fumaça. Uma cópia exata do protagonista apareceu na sala. Sang-woo ficou em silêncio observando aquela cena em perplexidade. Uma névoa branca envolvia o corpo nu da invocação. Ele estava firmemente parado de pé. Jong Sang-woo levantou a mão surpreso com o que aconteceu. Olhando para a invocação, ele perguntou se era realmente um clone. Sua duplicata respondeu confirmando. Sang-woo se aproximou dele e perguntou se podia tocá-lo. A cópia permitiu que ele fizesse isso. O despertado franziu a testa tensamente e pensou que isso era muito estranho. Ele deu um tapa no próprio rosto para recuperar os sentidos. O jogador agarrou o ombro do clone e ficou perplexo percebendo que era um corpo físico real, não um tipo de ilusão. Percebendo que a névoa branca que cobria o clone completamente nu estava se dissipando, Sang-woo ordenou que a cópia vestisse algo primeiro. Depois de pegar algumas roupas e testar, o clone se vestiu. Sang-woo perguntou se tudo o que ele precisava fazer era dar ordens a ele, e a cópia concordou. O rapaz pensou em pedir para ele sentar, e a cópia imediatamente seguiu o comando. Sang-woo sorriu, e percebeu que não precisava nem dizer as ordens em voz alta. O clone conseguia escutar seus pensamentos. A cópia se levantou quando Sang-woo mentalmente pediu para ele fazer isso. O rapaz queria testar, e pediu que o clone repetisse esse processo 1000 vezes. Mas durante o processo, a cópia começou a demonstrar cansaço e respiração pesada. Observando com a mão no queixo, Sang-woo percebeu que o clone tinha o mesmo vigor que ele. Seu telefone vibrou no bolso da calça. Sang-woo tirou e viu mensagens de seu amigo Gyeongdo. Gyeongdo disse que tinha conseguido 2 habilidades de despertado e pediu que o amigo respondesse o mais rápido possível. Sang-woo começou a enviar mensagens enquanto seu clone continuava a se exercitar. No chat, seu camarada assumiu que ele havia recebido alguma habilidade horrível, já que não queria conversar, e começou a rir dele. O rapaz franziu a testa em desagrado, percebendo que seu amigo falava demais. De repente, uma mensagem do sistema apareceu na frente de seu rosto, dizendo que seu vigor havia aumentado em 1 milésimo de ponto. Em outro lugar, o saltador. George Lucas tinha a habilidade Lampejo. Ele era um hacker classe S dos Estados Unidos e líder da guilda Illuminati. Foi a primeira pessoa a completar a masmorra da Torre de Odin, que ninguém havia conseguido conquistar antes. No prédio principal dos Illuminati, uma funcionária da guilda entrou no escritório e reportou a George que, no momento, de acordo com a análise, a cada 300 milhões de pessoas da população mundial, 80% delas estava despertada. O líder da guilda perguntou quanto tempo levaria até chegar aos 100%. A mulher olhou para o tablet e explicou que, observando os dados sobre o número de participantes no programa de despertar todos os anos, eles poderiam esperar que seja possível alcançar a marca de 100% dentro de 5 anos. Olhando para a cidade, George decidiu que não era tanto tempo assim. Ele ficou em silêncio em pé junto à janela, observando a cidade do alto do seu arranha-céu gigante em meio à metrópole. De volta a Sang-woo, seu clone estava correndo. Seu rosto estava vermelho e coberto de gotas de suor. Os atletas sentados no banco o notaram. Um deles ficou impressionado em como ele continuava correndo todo dia sem falhar. Seu amigo disse que ele logo desmaiaria porque estava correndo com roupas para frio. A cópia se sentou no banco para descansar um pouco. Uma senhora se aproximou e ofereceu uma garrafa d'água. Sorrindo, ela disse para ele beber antes da próxima volta. O clone abriu a boca, mas permaneceu em silêncio. Naquele momento, ele se levantou do banco e continuou correndo. A mulher olhou para ele, confusa, e assumiu que ele era apenas um introvertido enquanto o via correndo pelo parque. Em casa, Sang-woo estava na balança e viu que pesava 78,5 kg. Seu rosto estava mais fino. Seu corpo ficou um pouco mais magro e atlético. Coçando a nuca, percebeu que ultimamente, quando sentia fome, comia o dobro da quantidade de comida que costumava comer normalmente. Mas ainda assim conseguiu perder 20 quilos naquele mês. Ele não fez nada,
Mas ainda assim seu corpo ficava em forma cada dia mais. Também parecia que ele ficou um pouco mais alto. Sang-woo olhou para as notificações do sistema que chegavam sem parar. Seus atributos de vigor, reflexo e agilidade aumentaram em 1 milésimo novamente. Ele pensou que era verdade quando disseram que a habilidade recebida geralmente estava relacionada aos desejos ocultos da pessoa. Sang-woo se sentou numa cadeira e lembrou que havia aprendido algo enquanto usava os clones. Primeiro, as dores e exaustão sofridas pelo clone não o afetavam. Segundo, se o clone fosse danificado ou utilizasse sua energia além dos limites, ele simplesmente desaparecia. Isso ele descobriu quando exagerou e ordenou que o clone corresse até morrer. Terceiro, toda vez que seu corpo mudava, os clones copiavam sua aparência exata imediatamente. Quarto, mesmo estando longe, era possível dar uma ordem só pelo pensamento. E por último, era impossível um clone usar a clonagem. Sang-woo fechou os olhos e pensou que isso era bastante lógico, já que, caso contrário, se fosse possível o clone utilizar a habilidade de clonagem, poderia haver um número infinito de clones. Se recordando do passado, quando estava no computador buscando informações sobre despertados, Sang-woo pensou que nunca imaginou que chegaria o dia que estaria navegando na wiki dos despertados. Ele estava pesquisando o que eram os status que tinha, e chegou na resposta que o status de nível 1 era o máximo que um não despertado podia possuir. Existiam status normais e status especiais, mas a maioria dos despertados tem apenas uma parte dos status normais escolhidos e desbloqueados. Regeneração, resistência, vitalidade, mentalidade e outros eram alguns dos status especiais, e a maneira de desbloquear esses tipos de status especiais ainda era desconhecida, com algumas exceções. Mas Sang-woo descobriu que com treinamento básico era muito difícil aumentar 1 milésimo de pontos de status a cada dia. Um despertado normal não conseguiria colocar esforço extremo como seu clone fazia até sumir. A janela de status do rapaz apareceu e já era possível ver alguns aumentos de pontos, principalmente em vigor e resistência. Sang-woo sorriu e pensou que conseguiu aumentar suas estatísticas tão rapidamente porque o clone estava treinando sem descanso e fazendo tudo o possível para cumprir as ordens, sempre se movendo até atingir o limite. Por isso seus status aumentavam tão rápido. Colocando a mão atrás da cabeça, ele se perguntou se isso significava que ele poderia dobrar os pontos que conseguia caso se movesse junto do clone. Embora tivesse ciente que não conseguiria suportar um treinamento tão pesado. Sang-woo pegou um folheto de uma academia. O folheto dizia que a academia funcionava todos os dias, inclusive finais de semana. O rapaz olhou para os monitores e se deu conta que poderia tratar esse treinamento do clone como se fossem as missões que ele mandava seus personagens virtuais fazer nos jogos que ele ganhava dinheiro. Sang-woo sorriu e decidiu que ele seria a cabeça e seu clone seriam seus membros. E aí? O que achou da história? Deixe nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua?